Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, acompanha as redes sociais da Módulo FM. É com muito prazer, energia, alegria que a gente começa mais uma edição do nosso Café com Saúde. E eu já dou aqui as boas-vindas ao nosso titular, idealizador do programa, o Leandro César. Leandro, prazer recebê-lo, tudo bem? Olá, Leide. Olá, convidado. Já vou apresentá-lo, né? Bem-vindos mais a um Café com Saúde. Esse programa que traz informação com qualidade a todos os nossos ouvintes e internatas da Módulo. Queria começar agradecendo nossos patrocinadores, FG Corretagens, né? Tudo de melhor em corretagem de café aqui em patrocínio, com Flávio, lá FG Corretagem. Pois bem, a Farmácia Nacional, você que precisa de um medicamento, pode ser manipulado, é outro tipo de medicamento, você pode procurar a Farmácia Nacional porque ela funciona 24 horas. E isso é muito importante para a gente que precisa de um medicamento qualquer hora do dia ou da noite. Você procure a Farmácia Nacional nos vários pontos da cidade de Patrocínio, aliás, na região toda. Então, você sempre que precisar, procure com confiança a Farmácia Nacional. Vamos começar apresentando o nosso convidado, o Dr. Marcel Moura. Ele que é médico urologista, está aqui em Patrocínio, já acredito que há uns 3 anos, né, Dr. Marcel? Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Saúde. Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Marcel Moura Cabral, tá? Estou muito feliz com esse convite. E aí, a gente bateu um bate-papo hoje sobre um assunto muito importante, né? E estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Leandro, eu queria que você introduzisse o nosso assunto, porque o Marcel Moura, ele é urologista. E é um assunto tão relevante, já tem aqui algumas dezenas de perguntas na minha cabeça. Eu queria que você falasse um pouco do que é a urologia, já apresentando o Dr. Marcel. Certo. Bom, vamos introduzir o tema, né? Hoje nós vamos falar sobre pedra nos rins, né? O cálculo renal. O médico urologista é um médico cirurgião, né? Que passa aí por uma formação de 2 anos em cirurgia geral, mais 2 anos de urologia. É um médico que trata criança, homens e mulheres. Existe até um mito muito grande, né? Que o urologista é médico de homem, né? Eles atendem muitos homens, mas atendem as mulheres e as crianças também. E o cálculo renal está presente aí em 10% da população. Ou seja, 1 a cada 10 pessoas vai ter pedra nos rins. Doutor Marcel, o que é a pedra no rim? Por que isso acontece? A pedra no rim, o cálculo renal, ele é muito prevalente na população, como você falou, Leandro. Com certeza, nossos ouvintes, se por acaso perguntar a um vizinho, a um parente, um primo, com certeza vai ter uma pessoa que já teve uma cólica, já teve uma dor, teve que ir no pronto-socorro, às vezes teve que até ser submetida a um procedimento cirúrgico. A pedra no rim, a gente define, mais ou menos, que é como se fosse formações cálcicas mesmo, duras, que são formadas dentro do rim. O rim a gente tem 2, né, o lado direito e o lado esquerdo, e quando não tem um balanceamento da ingestão de líquido e da excreção desses metabólicos que o corpo produz, se a pessoa bebe menos água, começa a acumular essa areia dentro do rim. Essa areia começa a se acumular em um ponto do rim e começa a formar esse cálculo. E a cólica, na verdade, aquela dor que ele sente, na verdade é quando essa pedra ela migra pelo canal, que é como aquela famosa cólica renal, que o paciente tem que procurar o pronto-socorro. Então é uma doença muito prevalente, principalmente na literatura eles falam que no verão, na verdade, ocorrem maiores crises, por causa acaba tendo muito calor, a pessoa desidrata e essa pedra migra. Mas a gente observa, na verdade, nesse período que a gente está no inverno, que é temperaturas mais baixas, as pessoas bebem menos água, que essa pedra ela pode migrar pelo canal e pode apresentar uma cólica e ter que ir no pronto-socorro. Então é muito importante a gente falar desse tema para a gente tentar esclarecer as dúvidas e tentar ajudar os pacientes. Doutor Marcel, você já introduziu um assunto que eu já queria te perguntar. Você já falou que as pessoas tomam menos água no inverno. Mas, de maneira geral, as pessoas estão tomando menos água? Leide, esse tema, esse debate é muito importante, né? A correria do dia a dia. É difícil, às vezes, a gente ingerir água durante o dia todo. Eu sempre falo com meus pacientes o quê? Não adianta a pessoa, ficar a manhã toda sem beber água e chegar à tarde e beber 2 litros de água. Não adianta. Você vai ver que vai sair aquela urina na parte da manhã. Se você fica 3, 4 horas sem beber água o suficiente ali, desce aquela urina mais escura, amarelada. Aquilo que predispõe à formação de pedra. Não quer dizer que você vai ter um cálculo, mas aumenta a chance. Então, o ideal é a pessoa distribuir a ingestão líquida de beber água durante o dia todo. Então, normalmente eu falo com os pacientes ali 700, 800 ml na parte da manhã, mais 700, 800 à tarde e 400, 500 no finalzinho da noite. Não beber muita água à noite para não acordar muito à noite, né? Mas essa água tem que ser distribuída durante o dia todo.
A gente observa que hoje tem uma maior conscientização, a gente já vê as criancinhas às vezes indo para a escolinha com o jarrinho de água, né? A vasilhinha de água. Então, o ideal que eu falo com meus pacientes é o quê? Sempre ter uma vasilha de água do lado. Porque para você sair, ir ali, pegar um copo, encher, depois você tem que voltar de novo. Normalmente, o paciente não consegue parar a nossa rotina toda para beber água. A gente observa que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, estão ingerindo um pouco mais de água, mas também a gente está fazendo mais diagnóstico, né, Leandro? A gente vê lá na Santa Casa, a gente vê o tanto de paciente tendo cólica, a gente fala, vixe, está tendo muitos pacientes. Mas, na verdade, é porque a gente faz também mais exames hoje em dia do que antigamente, né? Mas a gente observa que os casos de cálculo de pedra nos rins estão aumentando, mas os pacientes também estão bebendo mais água. Por isso que a gente tem que conversar mais para frente aí dos fatores que estão causando também, né? E doutor, e uma curiosidade, do que é formada essas pedras nos rins, né? A formação, a gente fala que é multifatorial. Infelizmente, não existe uma coisa só que pode causar pedra. Se a gente for investigar a maioria dos pacientes que tem pedra nos rins, quase metade a gente não vai achar uma causa específica. Mas a principal é o que? A ingestão líquida. A pessoa tem que beber em torno de 2 a 3 litros de água ou de líquido claro durante o dia, né? Por quê? Porque a urina vai ficar mais diluída, então vai ajudar a eliminar essas produções, esses metabólitos que o corpo produz. Mas existem outros fatores genéticos. A gente pode observar que quando o paciente tem uma cólica, a gente pergunta se um irmão, um pai, normalmente tem uma história familiar positiva. Também não quer dizer que você teve um irmão, você vai ter com certeza, mas só liga um alerta para a gente fazer uns exames de rotina, tá? Existem outras causas também anatômicas, então o paciente tem alguma malformação renal, a criança já teve submetida a uma cirurgia no rim, então tem uma obstrução parcial. Essa urina acumulada no rim pode predispor à formação de pedra. Existem infecções de urina, então mulheres que têm muitas infecções de urina, existe uma bactéria que pode predispor à formação de pedra nos rins, tá? E tem outros fatores que... o rim, na verdade, ele produz alguns fatores que protegem contra a formação de pedra. Então, se esses fatores estão diminuídos e alguns fatores que formam a pedra estão aumentados, essa balança vai estar desbalanceada ali, vai estar desregulada. E aí pode favorecer a formação de pedra. Doutor Marcel Moura, urologista, tem algum alimento que facilita a formação de pedra nos rins? Porque a água, ela ajuda não a haver a formação, mas é algum alimento? E algum alimento também que impede, por exemplo, comer mais frutas? Isso. A gente entra naquele tema, né, Leandro? Assim, de estilo de vida saudável, né? Os alimentos que favorecem a formação de pedra, a maioria é o quê? Alimentos mais sólidos, tipo amendoim, brócolis. Mas eu falo com meus pacientes, não que tem que parar de comer. Mas, por exemplo, ninguém come esses alimentos todo dia, né? Tipo, às vezes é um sábado, um domingo, você fez... vai ter um almoço, um brócolis uma vez por semana, não tem problema. Esses alimentos, se você comer em excesso e se não fizer o básico, que seria as medidas de evitar a formação de pedra, né? Que seria a alimentação saudável, atividade física 3 vezes na semana, não ganhar peso, a obesidade predispõe à formação de pedra, tá? Outras coisas também, alimentos cítricos, como suco de laranja, acerola, limão, ajuda a prevenir a formação de pedra, porque ele tem citrato. Então, o citrato, quando essa pedrinha está sendo formada, o citrato, ela dissolve a pedra, tá? E não deixa ela crescer. Outras coisas também, o que é? Diminuir o sal da comida, alimentação com muito sódio, predispõe à formação de pedra, tá? E tem outras medidas. Tem alguns pacientes que tomam alguns remédios de pressão, que em altas doses pode predispor, igual hidroclorotiazida, pode interferir no ácido úrico e aí ver se pode aumentar a chance ou diminuir da formação de pedra. O ideal sempre é você consultar com o seu médico para ver cada caso, tá? Doutor, e muitos pacientes falam que estão com dor aqui nas costas, que estão com dor nos rins, né? Explica para nossa audiência o que é a cólica renal, o que é a dor renal, né? Para as pessoas não confundirem, porque muita gente acha às vezes que está com uma dor aqui, meu rim está doendo, né? Qual que é o sintoma, né, da cólica renal e o que a pessoa deve fazer quando ela tem esse sintoma? É muito importante essa pergunta, Leandro. Acho que você já pegou muito paciente desse jeito, né? Tipo, o paciente chega com dor, que eu tô com uma dor nos rins. Lógico que os rins são localizados, que a gente chama na região do flanco, lado direito, lado esquerdo, mas eu sempre falo com meus pacientes que existem vários outros órgãos ao redor. Então, não é raro o paciente chega lá, doutor, tô com uma dor nos rins, eu tenho certeza que é dos rins. E quando eu for ver,
é às vezes uma colecistite, uma pedra na vesícula, ou um problema na coluna, uma hernia de disco, não é raro. Então, quando a gente examina, normalmente a gente já vê que aquela dor é atípica, mas aquela dor da cólica renal típica, que a gente chama que é mais comum, que é o quê? Uma dor normalmente súbita. Então, o paciente apresenta aquela dor nas últimas 24 horas, é uma dor de moderada, forte intensidade, associada normalmente a náusea ou vômitos. Então, começou a dor, que quando aquela pedrinha desce, entope o canal, acontece a dilatação do rim e aí vem a questão da náusea e vômito. Pode ter um pouquinho de tontura, pode ter febre se tiver associada, tá? Essa dor, ela pode estar localizada aqui mais na frente ou atrás, ou ela pode migrar para frente da barriga. Então, é um sinal de alerta que pode ser essa pedrinha que está migrando pelo canal, tá? Outros sintomas podem estar associados a sintomas urinários, né? Um sangramento na urina, ardência, ter que sair correndo para fazer xixi, porque quando essa pedra está chegando na bexiga, ela começa a irritar a bexiga, pode dar alguns sintomas que a gente tem que descartar a infecção de urina, tá? Mas normalmente eu falo com meus pacientes, aquele que já teve uma cólica renal, ele não esquece não. Ele fala, doutor, quando ele já chega assim, doutor, eu já tive cólica e parece ela. E você pode acreditar que é uma dor importante, né? E aí sempre a gente orienta o quê? O paciente no pronto-socorro. Nunca se medicar, às vezes você pode tomar uma medicação para dor ali, mas sempre é bom você procurar um pronto-socorro, um médico de confiança, para o quê? Para avaliar, porque se essa pedra estiver muito obstruída e tiver associada à infecção, normalmente é uma urgência, emergência médica, porque como essa urina está represada ali, e se é uma bactéria entra e dá infecção, às vezes a gente tem que fazer até um procedimento de urgência. Normalmente uma pedra pequena e o paciente estiver bem de dor, a gente consegue até acompanhar. Até qual o tamanho que a pedra sai sozinha, né? Como é que funciona isso? A pedra sai sozinha, ela não sai sozinha? Precisa de cirurgia? Não precisa de cirurgia? Como que é, doutor? Cada paciente é de um jeito, mas a gente observa o quê? Pedras maiores que 1 centímetro, quando está descendo pelo canal, existe uma chance de 10 a 20% de eliminar sozinho. Eu já falo com meus pacientes que provavelmente vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Mas se ele tiver bem de dor, sem infecção, a gente pode até acompanhar nos próximos 15, 20, 30 dias, para ver se vai eliminar. Pedras abaixo de 4 milímetros, abaixo de 5 milímetros, uma chance de 70% a 80% de eliminar sozinho. Então, normalmente, se o paciente tiver bem de dor, os exames ok, ele morar perto aqui da cidade, não for muito do interior, né? Porque se ele for ter uma cólica lá longe, ou tiver uma profissão de risco, que seria piloto de avião, mergulhador... Que aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão e ele vai estar longe do hospital, né? Lá em cima ou então lá embaixo. Imagina dentro do avião, você tem uma cólica renal pilotando um avião? Olha isso que acontece, perigo. né, doutor? Acontece. Aí, normalmente, esses pacientes a gente já orienta. Eu sempre pergunto à população e às vezes eu pergunto onde ele mora. Porque às vezes ele mora lá... nada contra, mas lá no Macaúbas, lá longe demais. Então, se ele tiver uma cólica lá... ali, até chegar vai aqui, ter que né? pegar o carro. Sim. Se mora sozinho. Tem gente, às vezes, um cai idoso... no chão de dor, né? Isso, o idoso, uma pessoa mais velha, mora sozinho. Você tem alguém para trazer para você? Porque a gente tem que pensar isso, porque a gente fala, não, eu tomei esse remedinho, volta daqui 20, 30 dias. 1 ou 2 horas da manhã, ele começa a apresentar dor, não tem ninguém? E a pessoa pode ficar inconsciente com essa dor devido à intensidade da dor? Tem casos assim? Olha, muita dor, acredito, é difícil, mas o perigo maior que o Leandro falou, é assim, ele ter uma pré-síncope, ter uma tontura e às vezes bater a cabeça e ficar desacordado. Eu nunca vi nenhum caso assim, mas... porque é uma questão, a cólica normalmente, ele tem muita dor e ele fica mais movimentando, sabe? Normalmente a pessoa já teve aquela cólica prévia, tem a medicação que toma, um remédio dá um alívio... E às vezes facilita ele chegar no pronto-socorro. Doutor, tomar refrigerante, energético e bebida alcoólica de maneira geral favorece a formação de pedra nos rins? Favorece, principalmente em excesso. Eu falo com meus pacientes, o refrigerante mesmo, a Coca-Cola, né? Não que é proscrito, que nunca pode tomar, mas em excesso, sei lá, um domingo de 15, juntou a família ali, você tomar uma Coca, 1, 2 copos, não tem problema. Agora, o problema é que tem gente que toma Coca todo dia. Então, existe algumas substâncias na Coca, dos refrigerantes em geral, que pode aumentar o risco de formação de pedra. Tem aqueles pacientes também que, doutor, eu sempre tomei e nunca tive. Não quer dizer que você não vai ter, mas você aumenta a chance de ter, né? Café também, tipo assim, não que o café não pode tomar, mas um cafezinho de manhã e de tarde também não tem problema. Agora, se você tomar 5, 7 vezes durante o dia, pode predispor aquela questão de excreção nos rins ali, alterar a flora, a região ali e predispor a formação de pedra. Bebida alcoólica em excesso também pode predispor, principalmente os destilados, tá? Que normalmente o paciente bebe
e acaba não bebendo água depois. Então, ocorre aquela desidratação transitória ali. Então, é essa desidratação que acaba gerando esse desequilíbrio da região dos rins ali, pode predispor à formação de pedra. Certo. Doutor, e uma pergunta, né? Os pacientes sempre chegam no consultório e falam assim, olha, vai ter que fazer uma cirurgia para cortar minha barriga, vai ter que passar um aparelho no canal da urina. Como que funciona o procedimento para retirada das pedras nos rins? A urologia, Leandro, nos últimos 10, 15, 20 anos, ela avançou muito nessa área. Antigamente, uns 20, 30 anos atrás, eu acho que muita gente conhece, era feita cirurgia aberta, por corte mesmo. Hoje em dia, a gente tem os aparelhos aqui, a gente patrocínio. A gente está muito bem servido de urologistas, tanto no Med Center, que não tem mais o pronto-socorro, mas tem tanto na Santa Casa, né? Que tem todos os aparelhos que no mundo todo tem, que é a cirurgia a laser. Hoje em dia, a gente não faz corte para fazer a cirurgia da pedra. Então, quando a pedra desce pelo canal ion-top, a gente faz uma cirurgia a laser, dá anestesia, o paciente dorme, não sente nada, entra por dentro do canal do xixi, sobe lá no rim e quebra ela a laser. Depois a gente usa o famoso duplo J, né? Que é coisa boa, mas quando fica muito tempo aí, Leandro já pegou alguns pacientes, acaba tendo alguns probleminhas, que o duplo J, ele é um dispositivo que tem que ficar na região onde tirou a pedra, porque na região fica muito inflamada, sangrando. Se a gente deixar assim um duplo J, essa região provavelmente vai fechar e pode ter alguma cólica. Então, a cirurgia a laser não tem corte, o paciente faz a cirurgia, no outro dia já tem alta. Antigamente o paciente ficava 4, 5 dias, tinha que ficar internado para fazer a recuperação. Hoje em dia a recuperação é super fácil. Uma semana já está retornando às suas atividades diárias. Então, nessa parte avançou bastante. Doutor Marcel Moura, comer muita carne, muita proteína também favorece a formação de pedra nos rins? Isso mesmo. A proteína em excesso, principalmente né, hoje em dia que a gente está nessa fase da academia, né? O pessoal, os marombados, a questão do whey protein. De você, Leandro. Leandro aí Tá fitness, tá fitness né? aí. Tá fino. Beijo, doutora Milena. Fino, elegante, sincero. A proteína em excesso, lógico que a gente tem que fazer a reposição básica da reposição de proteína, né? Mas em excesso acaba atrapalhando também a função renal, porque o rim, essa proteína em excesso, a gente usa, 2 a 3 gramas por dia ali, e o excesso, o rim, ele tem que excretar, ele tem que jogar para fora. Isso acaba sobrecarregando os rins, e então tem que jogar essa proteína na urina. Essa proteína, ela é um pouquinho grossa, então quando ela chega na pelve renal, na urina ali, ela não consegue diluir totalmente. Então esse excesso pode levar a alguns problemas nos rins, tá? E pode predispor à formação de pedra. Então, não que é contraindicado, mas o que eu oriento meus pacientes é sempre fazer acompanhamento, né, com endócrino, com nutricionista, ver a sua suplementação de proteína, para não tomar em excesso. Também, se você tomar em excesso, vai acabar que o rim vai ter que eliminar esse excesso, ele não acumula. Então, às vezes, acumula até em gordura, né? Então, não é uma coisa boa. Então, o ideal é sempre fazer um acompanhamento com um profissional, porque tudo em excesso acaba fazendo algum mal. Agora, é natural pensar também, doutor, que se eu como mais proteína, eu vou tomar mais água também. Isso. Que ajuda. A água é a base de tudo. Se não tiver água para diluir, uma dúvida muito importante que a gente poderia falar mais, eu vou adiantar, é a creatina, que o pessoal pergunta muito no consultório. Doutor, creatina dá problema nos rins? Isso eu já pesquisei bastante. Nos Estados Unidos tem muitos estudos com os jogadores lá profissionais da NFL, do futebol americano, que lá ocorre muita suplementação isso. E a creatina não aumenta a chance de problema nos rins. O problema da creatina é o quê? Se você tomar creatina, você tem que beber mais água ainda. Então, você beber em torno de 3 a 4 litros de água, porque tem que diluir mais. Você pode, não sei se algum de vocês já beberam creatina, mas creatina dá muita sede. Aumenta a sua sede, aumenta o seu desenvolvimento também na academia e na sua atividade física. Então, você tem que beber mais água para fazer aquele balanceamento. Senão, pode predispor a um problema nos rins. Doutor, uma pergunta. Criança pode ter pedra no rim? Pode ter cálculo renal na infância? A criança, hoje em dia, devido às alimentações, o estilo de vida nosso, né? Assim, a gente vai no fast food, alimentação desbalanceada, a gente está vendo aumentando o número de casos de crianças com pedra nos rins. A parte boa é que o quê? A criança está desenvolvendo e parece que coisa de Deus, assim, né? Deus parece que abençoa a criança, tudo dá certo. A criança, ela tem um ureter e um rim mais maleável. Então, pedras até maiores, se a gente for proporcionalmente, criancinhas aí de 5, 6 anos, que uma pedra de, às vezes, 8 milímetros, que
é grande demais para a criança do tamanho dela, o ureter dela é mais maleável e a criança parece que tudo dá certo. Então, aumenta muito a chance de, às vezes, ela eliminar espontaneamente. E são pedras mais moles, não são tão duras. Acho que também devido à alimentação. Então, isso facilita até se você precisar de fazer um procedimento, que a gente tem aquela cirurgia laser que eu falei, mas tem um procedimento também, a litripsia, que o paciente deita numa maca e vem um bombardeamento de ondas de choque e quebra essa pedra. Então, ela fragmenta e ela desce fragmenta, mais só fácil. faz deitar a criança ali e faz essa fragmentação que a pedra quebra. Então, como é uma pedra mais mole, então acaba eliminando. Então, normalmente criança a gente evita usar o duplo J, fazer uma cirurgia laser, porque mobilizar a criança, ela vai ter normalmente pedra para a vida toda. Eu falo com meus pacientes que pedra nos rins é igual pressão alta e diabetes. É para a vida toda, mas a gente tem que fazer um acompanhamento e uma prevenção. Fazer os exames todo ano para prevenir uma crise no futuro. Doutor Marcel Moura, urologista, o papel da genética na formação de cálculo nos rins, qual que é? O que a medicina diz sobre? A genética, ela hoje em dia é muito estudado, né? Assim, até agora não está detectado nenhum gene que desenvolveu, que forma uma pedra nos rins, mas no dia a dia a gente vê muito isso. Pacientes que têm história na família, normalmente ela tem algum distúrbio naquela balança que eu falei, dos fatores que formam a pedra e que protege para ter pedra, do citrato, do magnésio. Então, normalmente, falou que o pai, a mãe já teve pedra, teve que fazer cirurgia, normalmente não que isso está na sociedade ou que está indicado fazer um rastreamento ativo. Normalmente eu mando procurar seu médico de confiança, fazer um ultrassom de controle aí a cada 2 anos, 3 anos, uma vez por ano. Tem paciente que fala assim, que nunca fez um ultrassom, entendeu? Então, às vezes, meu pai, meu irmão já teve que fazer uma cirurgia de cálculo nos rins, eu oriento normalmente fazer um ultrassom de controle, que às vezes vai achar uma pedra. E uma coisa importante da gente falar o quê? Que pedra nos rins, infelizmente, não é toda vez que causa dor. Então, 10 a 15% dos cálculos dos rins, até descendo pelo canal, às vezes é assintomático. Então, essa pedra que a gente fica com medo, que é quando o paciente normalmente, infelizmente, acaba perdendo os rins. Mas doutor, às vezes eles me perguntam, mas doutor, como é que está obstruído lá e não sente dor? Tem alguns pacientes que a tolerância de dor é muito grande, então o paciente tem uma pedra grande ou dilatada. Acho que o Leandro já pegou alguns casos assim, né? E o paciente já perdeu uma parte do rim. E você sente alguma coisa? Não sinto nada. Então, por isso que eu falo para fazer essa prevenção, fazer esses exames de rotina, principalmente se você tem história na família, que aí até também você não vai só ver essa questão da pedra, você vai ver se tem a sua pressão, se você tem um problema de colesterol, se está acima do peso. Então você acaba fazendo um check-up geral, né, Leandro? Certo. Doutor, e me conta uma coisa, para o nosso ouvinte, nosso internauta que está aí grudadinho no Café com Saúde, como que a pessoa descobre que tem uma pedra? Qual exame que a pessoa deve fazer? Ele faz exame de urina, ele faz exame de imagem? Quais são os exames, né? Os exames, primeiro a gente começa na consulta, né, na anamnese do exame físico, a gente vai bater um papo, ver se ele está sentindo alguma coisa, história da família, examinar. Mas normalmente os exames que a gente pede basicamente são esses, exame de urina, a gente pede a creatina no sangue, os exames básicos, colesterol, todos a gente vê sempre se está mais aumentado. E o exame de rotina, normalmente, se o paciente está assintomático, sem sintoma, o que a gente faz? A gente faz no ultrassom do aparelho urinário. Então, a gente vai ver o ultrassom, a gente vai ver os rins, o tamanho deles, se tem alguma dilatação, se tem alguma pedra. Se no ultrassom, às vezes, tem alguma suspeita, se tem uma pedra maior, se tem uma dilatação, se tem alguma coisa que a gente está vendo que não está normal, a gente pode ser submetido a uma tomografia computadorizada. Então, muitos pacientes me perguntam, doutor, mas por que não já faz a tomografia? Resolve de uma vez? A tomografia equivale a muitas radiações, muitos raios-x, né, Leandro? 100 mil raios-x, então não é um exame que a gente pode ficar fazendo direto. O ultrassom é suficiente da gente fazer esse exame de rotina. Se tiver alguma dúvida, a gente faz a tomografia. A tomografia é uma vez por ano, recomendável, né? Assim. Normalmente a gente faz ultrassom uma vez por ano. Se o ultrassom, se por acaso der alguma alteração, a gente faz a tomografia, mas assim, a gente começa a fazer todo ano. Depois de 2, 3 anos, a gente viu que está muito bem, eu falo, não, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai espaçando de acordo com a idade. Mas normalmente, hoje em dia, os pacientes estão bem conscientes, né, Leandro? Vem no consultório, às vezes, até de fazer uns exames de rotina, ouve normalmente esses canais de informação e liga aquele alerta, leva o filho, leva o adolescente, leva o adulto, né? Mas lembrando que a pedra nos rins, a idade pico é a partir dos 30 a 60 anos, que é quando tem aumento da chance de formação de pedra mesmo. Não quer dizer que abaixo ou acima disso não vai ter pedra, mas o risco é menor.
E tem algum fator assim, a mulher ou o homem, alguém é mais predisposto a ter pedra nos rins? Os homens era disparado, formação de pedra era 3-1, era muito aumentado, só que hoje as mulheres inserindo no mercado de trabalho, entrando no nosso estilo de vida aí, nessa correria do dia a dia, né? Acaba de estar quase balanceando, está quase iguais à incidência da formação de pedra. As mulheres estão aumentando muito a chance de formar pedra devido a essa baixa ingestão, alimentação indesejada, né? Assim, hambúrguer, pizza, essas alimentações também, elas, igual que eu falei, no final de semana você comer de 15, não o Leandro, né? O Leandro agora tá fit, não tá comendo... o ideal é sempre evitar, né? Comer bastante fruta, verdura... Mas a gente vê que no dia a dia, nessa correria nossa do dia a dia, às vezes é difícil a gente fazer 100%, né, todos os dias. Doutor, me vê uma coisa aqui agora, você falou de fruta. Aquela fruta carambola, que tem muito aqui na nossa região, existe, assim, uma lenda de que carambola ajuda a ter pedra no rim. Isso procede? Isso aí foi até uma dúvida. Essa semana, minha esposa até conversou comigo, ela perguntou para uma nefropediatra lá, porque meu menino tem 2 anos, até patrocinense, nasceu aqui. Ele ama carambola, ele pega mesmo como um 5. Não, mas aí eu perguntei, a gente... 2 aninhos? 2 aninhos. Que legal, Eita. já gosta de fruta cítrica, né? Ele cítrica. gosta, mas aí eu até pesquisei isso essa semana, quem tem problema nos rins, ela tem uma substância que pode predispor a um problema renal, sabe? Em pacientes que não têm nenhum problema nos rins, ela não causa o problema. Ela pode ser, a paciente tem uma creatina alterada, tem uma dilatação, já teve que fazer uma cirurgia. Normalmente a gente não indica muito comer. Vai ter que comer um final de semana, não comer Evitar, em excesso. ter parcimônia. Mas né? a dúvida maior é criança, se era contraindicado, sabe? Mas normalmente na sociedade, se a criança não tem nenhum sintoma, nenhuma alteração, nada do desenvolvimento normal, normalmente não é contraindicado. Mas é aquilo, nada em excesso, né? Comer 5 também no dia não pode. Né? Pois eu sempre gostei muito de carambola. Depois que eu li sobre isso, eu criei uma certa resistência à carambola. Eu não tenho nenhuma genética, nada, nem. Mas eu Você não tem preocupada. problema renal, Leite, você não pode comer. Paciente Eu renal adoro crônico suco de não carambola. pode. Suco de carambola. É uma delícia o suco de carambola. É uma delícia. Ó, gente, só não pode paciente renal crônico, hein? Renal Por crônico, favor, pelo né? A amor de doutora Deus. Edma vai ficar brava. Tá certo. Vou pedir aqui um intervalo para vocês rapidinho e a gente vai voltar. Eu quero depois que você fala da escala da dor, porque as pessoas falam, nossa, eu tive cólica de rim, é insuportável. E o paciente relata muito isso, as pessoas. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. A gente volta em um minuto, ok, Leandro? Voltamos em 1 minuto com as dúvidas também dos nossos ouvintes, nossos São internautas. várias, né? Várias dúvidas. Isso mesmo. Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento: Farmácia Nacional, FG Corretagens. Voltamos com o nosso Café com Saúde, hoje tendo o prazer de receber o urologista Marcel Moura, conversando com a gente aqui sobre esse problema que muita gente conhece, ou talvez um dia vai conhecer, ou conhece alguém que tem, que é o problema da pedra no rim. E a gente está aqui com o Leandro César também, que é o nosso idealizador do programa. E, Leandro, lembrando que a gente está trabalhando aqui com o patrocínio da Farmácia Nacional, que acredita aqui no nosso trabalho, no nosso podcast, né, o Café com Saúde. E a Farmácia Nacional, você conhece, você sabe, é legítima, é originária de patrocínio e é de confiança. 24 horas funcionando para você comprar o seu medicamento, para você tirar dúvida, enfim, para você resolver o seu problema na compra do medicamento manipulado ou o outro tipo de medicamento. Não é isso, Leandro? E vamos falar também da FG Corretagem, né? Café com Saúde é com a FG, né? O melhor de corretagem, Flávio, né, Gonçalves, está aí aqui em patrocínio, representando bem o nosso trabalho com o café. Um grande abraço para a FG Corretagem. Sempre que você fala do Flávio, eu lembro assim de confiança, porque você plantar café, eu escuto as pessoas que plantam, é muito difícil. Então, é um processo, e aqui na nossa região, é um processo extremamente qualificado. Então, na hora de vender o seu café, você tem que entregar para quem entende do mercado e está no mercado há muito tempo. É o Flavinho, da FG Corretagens. Bom, doutor Marcel, eu estava conversando, o Leandro tem várias perguntas ali. Leandro, quer começar? Você tem várias? Perguntas. Então, fica à vontade, Eu queria aproveitar e falar uma coisa. Falando sobre o estilo de vida, é pra gente dar um alerta aí para as pessoas que trabalham durante o dia e não podem ir no banheiro fazer xixi. Segurar a urina. Gente, isso é um perigo, né? Então, você que é empregador, você que trabalha, tem que ter acesso fácil ao banheiro, né? Muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam assim, olha, doutor, eu trabalho 8 horas e não posso ir no banheiro. Não consigo acesso ao banheiro, né? Então, eu não tomo muita água para não ter que fazer xixi.
Então isso é um perigo para a saúde, né? Eu queria alertar as pessoas em relação a isso, né? Você sabe que você me lembrou uma polêmica que eu vi esses dias de um julgamento de um tribunal superior de um funcionário que ficava meia hora no banheiro e aí o desembargador, se eu não me engano, definiu que a pessoa pode ter 3 minutos para ir ao banheiro. E lá resolvia a questão, fazer o número 1, número 2 e voltar. Esse tempo é razoável para a pessoa ir no banheiro? 3 minutos, na opinião de vocês, médicos? Assim, depende do paciente, mas o que vocês estão falando é muito importante, né, Leandro? Até se o dono ali for pensar, se ele fazer isso, e o paciente normalmente tem uma infecção ou tem um problema, ele vai afastar 3, 5, 7 dias. Ou mais, ou né? até mais, uma entendeu? Cirurgia, Então, na verdade, assim, parar ali, questão de 2, 3, 5 minutos, é muito melhor do que o paciente ter uma infecção, aí tem que afastar 3, 4 dias, você tem que colocar uma pessoa no lugar. Se for uma empresa menor, sofre até mais, uma maior. Então, vai ser mais pessoas doentes, mais pessoas com infecção. E o Leandro chamou esse tema, é muito importante. E até essa questão desse tempo também, Leide. O ideal nem é muito um tempo estabelecido, porque senão o paciente vai... Aquele tempo ali já vai ansioso. E aí que o negócio, o 2 atrapalha um pouco mais. A urina também pode atrapalhar. Às vezes o paciente, na verdade, ele tem que... Eu falo muito isso com as crianças. As crianças hoje em dia, nessa correria de celular, tablet, brincando... Às vezes as crianças correm para ir no banheiro e quer fazer xixi rapidinho para voltar para brincar. Então, às vezes, ela não esvazia completamente a bexiga. Eu sempre oriento os pais, o quê? De explicar que tem que ir no banheiro, relaxar lá e a criancinha fazer xixi. Porque se essa urina não esvaziar totalmente e ficar a urina para trás, predispõe às infecções e os problemas renais na bexiga. Se for um adulto, um homem, pode ter algum problema na próstata. Então... o ideal é sempre sair no banheiro meio zen, né? Meio relaxado. Então, como é que a pessoa consegue segurar? Fica um pouco de xixi para trás? Ele vai tão rápido que o cérebro bloqueia? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, é porque assim, o mecanismo da micção, a bexiga, ela tem que contrair para esvaziar a urina, né? Se for na próstata, no homem, a uretra tem que relaxar para aquela urina sair. Então, é tipo um movimento coordenado. Na mulher, a mesma coisa. A bexiga contrair, a região da musculatura da pelve ali, ela relaxar. Se ela vai tensa, quando a bexiga contrai, essa uretra dela, que sai o canal do xixi ali, tá contraído também. Então, aí cria resistência e ela urina, mas aí sai 80%, 20% fica. Então, se tinha uns 300 ml, só sai 200, fica 100 ml para trás. Então, daqui 30, 40 minutos, ela tá com vontade de, às vezes, fazer xixi de novo. E isso começa, não um dia ou 2, isso aí não tem problema. Agora... Se isso fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, a bexiga, ela começa a acostumar o quê? Fala que o normal é desse jeito, é não esvaziar completamente, aí só vai acumulando mais. E essa urina parada na bexiga que predispõe às infecções de urina, né, Leandro? Que a gente tenta tratar no consultório. Infecção, principalmente em mulher, assim. Mulher não pode segurar o xixi. Deu vontade? Vai no banheiro, relaxa, faz xixi. Eu acho que 5 minutinhos para um xixi, 10 minutinhos... Tá ok, assim, 3 minutinhos eu acho meio rápido, Até né? porque tem que chegar, assim, eu não sou mulher, mas tem que chegar no banheiro, a mulher é mais complicada, o homem urina em pé, né? Então é mais prático. A mulher tem que ver o estado do banheiro ali. Ver como é que tá o sanitário. E você não encostar no sanitário para fazer xixi, pra gente, mulher, é desconfortável. É uma ginástica, né? Não tiver higiene, não tiver E higiene. existe hoje no mercado uns protetores de vaso sanitário para as mulheres utilizarem. Então, vocês encontram na internet, né? Equipamentos e protetores. Tem um aparelhinho para mulher fazer xixi em pé, que é um conezinho descartável, é bem interessante. Para as mulheres que gostam de ir para show, Sério? vai pro carnaval. Existe um E onde que a gente conezinho. compra, Leandro? Vocês conseguem... Pode fazer Shopee? merchan? Lá no Mercado Livre, na Shopee, vocês Mas as conseguem... farmácias daqui já devem ter, já, provavelmente. Não sei. Fica a dica acho para que- nacional, hein? nacional. Nacional, Eu não sei dizer, assim, Como mas é que é o existe. nome? É um aparelhinho pra mulher fazer xixi em pé. Eu vou deixar também, eu ponho na descrição do corte que nós vamos fazer, vamos cortar isso, né? Eu ponho na descrição do corte o que é, um conezinho descartável pra menina poder fazer xixi em pé quando vai, por exemplo, pro carnaval. Ou quando vai pra uma festa grande. Mas também, Leandro, eu penso, a família tá em viagem. Pra criança também, se é pra menina que ela vai fazer fazer ali, xixi, às vezes num local tão adequado, ela pode usar o cone. Às vezes não tem acesso a um banheiro Interessante, eu adequado. não sabia. E também tem os protetores de vaso sanitário, né? Que são descartáveis, que você Mas coloca. eu tenho um pouco de receio com o protetor. Eu sempre acho que vai encostar em mim e vai sujar. É importante Sei lá, sempre questão lavar bem minha, a né? mão com água e sabão. Depois Sim. que você fizer isso, tá Sim, resolvido, tá resolvido, né? sim. Porque pra mulher, às vezes, é uma ginástica pra fazer xixi. E se né? você tiver com saia comprida?
Aí é mais ginástica. É mais ginástica ainda. Tá vendo, doutor? As mulheres sofrem mais, sofrem muito, Leandro, né? você tem pergunta de internauta? Tem aí? várias Leandro, ele perguntas. abriu uma caixinha. Eu adoro abrir as caixinhas. Eu quero mandar um abraço para nossa audiência, tá? Vamos lá. A Tatiana é uma paciente querida. Tatiana está perguntando aqui, quais são os principais causadores de cálculos renais? Excelente pergunta, né? Uma dúvida muito comum no consultório que a gente observa. Os causadores é aquilo, a gente, infelizmente, não tem só um fator, né? Tem vários fatores. Então, a gente já falou um pouquinho, mas a gente tem a questão da ingestão hídrica, né? A questão da alimentação não desejável, tem as doenças metabólicas, tem umas doenças mais raras, que às vezes a gente encaminha até para o nefrologista, para a doutora Edma lá, umas doenças do intestino, então os pacientes às vezes também não absorvem algumas substâncias que protegem contra a formação de pedra, ou então forma muita pedra, que é o oxalato. Então tem algumas doenças renais que às vezes a gente tem que investigar as doenças genéticas, tá? Então, o principal que eu falo com meus pacientes é o quê? É o estilo de vida. Se não fizer a parte dele, a questão da ingestão de água, líquido, diminuir aqueles alimentos que a gente falou, carne vermelha, esses alimentos amendoim, brócolis, energético, refrigerante, diminuir o sal da comida, infelizmente a pessoa vai ter a cada 3, 4 anos uma cólica, uma pedra que às vezes vai ter que ser submetida à cirurgia. Certo. A Tatiana também pergunta se a deficiência do ácido cítrico, repondo naturalmente, né, ajuda a não ter tanto cálculo renal? Isso. O citrato, que tem um nome comercial, né, que essa substância o corpo produz, então o ideal, antes de tomar, a gente sempre faz a medição, que é aquela famosa urina 24 horas, que o paciente sai com uns galão, que tem que urinar 24 horas mesmo e levar no laboratório. Até os pacientes, eu sempre preparo mentalmente, porque os pacientes tomam um susto, né? Que você vai ter que coletar sua urina durante o dia todo e levar no laboratório, e aí vai ver nessa urina o nível de citrato. O citrato, ele diminui o risco de formar pedra. Por quê? Quando começa a formar pedra, o citrato cola naquele cálcio ali e aí sai na urina, não deixa a pedra crescer. Se o citrato está muito baixo, então o fator protetor é como se fosse um policial, né? Está muito diminuído, a substância que forma pedra vai estar muito aumentada. Então, começa a predispor a formação de pedra. Então, se fez esse exame e deu baixo, normalmente tem indicação de repor durante 6 meses a 12 meses. Mas eu não reponho de rotina para os meus pacientes, porque, como o Leandro sabe, todo remédio tem os efeitos colaterais indesejados. O citrato, ele pode dar um pouquinho de dor no estômago, um pouquinho de náusea, é um comprimido muito grande. Então, não é uma subdose que a gente tem que ser 2 comprimidos. A gente começa de 12 em 12 horas, então é uma medicação mais cara também. Então, a gente tem que sempre ver o custo-benefício. Engolir aquilo não deve ser fácil também, porque é grande, né? Não né? deve ser fácil, não. Então, tem a questão até da gente também manipular, né? Então, mas normalmente a gente... Às vezes partir também, comer em pedaços. Normalmente eu passo 30, 60 dias o normal. Se ele se adaptou bem, aí às vezes a gente pode até ver outras opções de manipulação, essas coisas mesmo. E naturalmente a pessoa consegue repor esse citrato com frutas, Isso mesmo. Com alimentos cítricos aí, ou não? Para repor naturalmente, que é como a gente falou, a questão da atividade física e a questão dos sucos cítricos, que é o suco de limão, acerola, limão, e laranja, os 3 principais, possuem muitos teores de citrato. O que eu oriento também muitos meus pacientes é o quê? No final do dia, você conseguir chupar uma laranja ou 2 laranjas com bagaço, tudo ali, e todo dia, normalmente chega a quase um nível básico de citrato. Mas tem alguns pacientes, mesmo repondo naturalmente, às vezes tem que repor oral também o citrato, porque a gente tem que fazer, na verdade, uma proporção de acordo com o nível de cálcio. Se o cálcio dele está um pouquinho aumentado, o citrato tem que estar em torno de 4 a 5 vezes mais que o cálcio. Então, não adianta nada se o citrato dele está normal de 600 e o cálcio está normal também de 300, está muito perto. Então, a gente tem que ser 4 vezes mais, então tem que estar acima de 1.000. Dessas sementes, assim, chia, tem alguma que ajuda ou que atrapalha na questão? Na verdade, as sementes, normalmente em excesso, pode atrapalhar um pouco. Tem muito oxalato. Principalmente a castanha de caju, a sua ingestão em excesso... Chia, linhaça. A questão da linhaça é muito boa para a questão do intestino. Então, se o intestino dela funciona normal,
não acontece uma retroalimentação, que a gente fala. O intestino fica mais preso, absorve mais o oxalato, que é uma substância que favorece a formação de pedra, Tá. e aí atrapalha. Então, se normalizando o intestino, acaba, na verdade, facilitando. Facilitando, evitando a pedra no rim. Ó, essa pergunta é ótima, porque os pacientes gostam dessa pergunta, me fazem direto no consultório, vou falar para o especialista, estou consultando grátis aqui. Remédios caseiros, como chás, eliminam as pedras? Pergunta do Matias. Os chás são muito difundidos aí na nossa cultura, né? A gente sabe, sempre o pessoal gosta de tomar um chazinho. Eu gosto. Você gosta. Normalmente eu falo com meus pacientes, a questão do chá é mais a questão da produção, assim, né, Leandro? A gente sabe, assim, não que a gente não indica indiscriminadamente. O chá, ele varia muito se você colocar muito líquido, se colocar só uma folha, se você esquentar demais, se você colocar 5 folhas. Então, a concentração do chá muda. Você sabe isso, né, Leite? Com certeza. Então, a gente acaba não indicando muito chá. Por quê? Porque essa concentração da substância, a gente não tem como mensurar para o paciente. Falar, não, coloca 3 folhas. E se a folha for pequenininha ou grandona? Então, isso tudo varia o nível. Mas é engraçado que na pedra nos rins existe um chá que é estudado cientificamente que tem resposta mesmo, que é o chá de quebra-pedra, que é o famoso. Mas o chá de quebra-pedra, ele não vai quebrar pedra, assim, infelizmente, né? Assim, podia quebrar pelo menos uma pedrinha ou outra que evitaria a cirurgia, mas ele ajuda na prevenção da formação de pedra. Então, mas eu não sei explicar... Tem um horário melhor para tomar ele? Não tem um horário, não. Mas eu nem consigo explicar ao paciente como é que tem que ser feito. Se é 200, 300 ml, se é 2 folhas, 3 folhas. Eu nem conheço a folha de chá quebra-pedra. Mas engraçado que existe estudo mesmo científico, corte aí, não randomizado, que diminui o risco de formar pedra. Mas eu acredito que os chás, a importância do chá é mais a questão líquida. Então, é um líquido claro, né? Então... Alguns chá acabam não fazendo, mas a gente sabe que tem alguns chá que faz mal em excesso, pode levar a intoxicação, alguma coisa. Então, sempre é bom você consultar com o seu médico. Mas, normalmente, eu não recomendo de rotina para os pacientes. O chá de quebra-pedra, existe uma evidência, um início de evidência aí, mas, normalmente, eu nem oriento muito meus pacientes tomarem. É mais para evitar, né? Preventivo, né? É Não é pra você, se você tem problema, tem que procurar um médico Seria mais mesmo, para né? prevenir mesmo. Mas as avós orientam. Eu já tomei chá de quebra-pedra. Depoimento. É bom? Minha comadre Shirley, um abraço pra você. Quando eu era adolescente, eu tive cálculo renal. E aí, minha comadre, um beijo pra você. Ela fez chá de quebra-pedra. E quebrou? Olha, saiu. Mas Aí, eu ó. acho que foi pelo consumo do líquido, que você vai consumindo chá ao longo do dia. Não é ruim o chá de quebra-pedra. Tem um gosto de folha, assim. Você tinha quantos anos, Eu Leandro? tinha 18 anos. Você teve muita dor, então. Tive muita Sério, dor. Leandro? Nossa, é horrível o cálculo renal. É horrível. Gente, testemunho de dor de cálculo renal. Parece que você está morrendo. A sensação é que você está morrendo. Então, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta, porque existe uma escala para dor? Porque as pessoas falam que na escala da dor, o mal de pedra, que é a cólica no rim, é uma coisa assim, insuportável. O da cólica renal, aquela dor intensa que a gente fala, é uma das piores, umas 3 piores, Pedro. Eu acho que a pior que a literatura fala é a nevralgia, né, Leandro? A nevralgia do quinto par, né, aqui do rosto, é uma dor insuportável. Uma dor na face, que eu nunca peguei paciente. O pessoal até bate a cabeça na Eu parede. já vi né? algumas vezes, tem até um caso assim, na mídia, né, de uma paciente aqui de Minas Gerais, se não me engano, que tem essa nevralgia e que ela considera como a pior dor do mundo. Ela considerou, inclusive, fazer a eutanásia fora do Brasil. Aí ela conseguiu, graças a Deus, no tratamento, tá fazendo um tratamento. Mas nas redes sociais vocês veem isso, assim, é uma dor realmente insuportável. Os pacientes me falam que a dor, as pacientes mulheres me falam que a dor da cólica renal é pior que a dor do parto. É o que as pacientes me dizem, né? As pacientes do sexo feminino. Obviamente que para homem a gente não tem esse parâmetro, mas por experiência própria, de tanto ver paciente... Eu trabalhei 11 anos na emergência, né? Eu via paciente com cólica renal todo dia. Chegando, você já sabia, Todos né, Leandro? os dias. Chegando ali, já dobrado. O paciente, ele fica suado, ele vomita, ele se contorce. É uma dor... E assim, a gente não pode, como médico, não medicar bem essa dor. Então, cólica de rim, a gente lança mão de pelo menos 3 analgésicos. E assim, vou falar os nomes aqui, né? A gente faz uma dipirona, faz um anti-inflamatório e um opioide, ou um tramadol, ou uma morfina. Em geral, a minha experiência, não sei a experiência do Marcel em relação a isso, mas em geral eu costumo prescrever morfina para dor de cólica renal. Pra passar, né? Para passar essa dor, porque a pessoa fica inquieta. É uma sensação horrível. Agora, ouvindo vocês falarem, se evita tudo isso com água.
Tomando Prevenção muita é água. água. É água, beber água. Doutores, o Mas que tem gente que não fazer tem- com os seres humanos Mas que não tem gente tomam que água? não tem rotina de beber água. O que eles não têm, às vezes tem que entender, eu explico para meus pacientes, é o quê? Você não pode esperar a sede. Se você já estiver sentindo uma sede, quer dizer que você já tem um grau de desidratação leve. Assim, não desidratação, mas o corpo já está precisando. Então, o ideal mesmo é a cada 40, uma hora, você beber aquele tanto de água ali, 2 goles, por exemplo, entendeu? E sempre você ter a vasilhinha de Garrafinha água. por perto. Se você ficar esperando pegar um copo, às vezes você chega lá, a água tá gelada ou quente, e você não E agrada. hoje as garrafinhas, elas são térmicas, aguentam, né? Assim, os famosos copos Stanley, né? Hoje eu tô fazendo publi, viu, Mas, gente? mas sabe o que eu fico pensando, doutora? Aquela pessoa, por exemplo, um pedreiro que está nos É, vendo neste momento. Porque tem gente que acha que é até meio Tá fora de frescura andar com uma casa. garrafinha É. com água. Gente, isso não é frescura, isso é necessidade. Porque depois a pessoa vai rolar no pronto-socorro com dor de rim, né? De mal de pedra. E eu falo com meus pacientes que pedra nos rins, infelizmente, é pra vida toda, né? O Leandro mesmo tá na hora de fazer um check-up, hein, Leandro? Teve essa Não, eu co- faço Você todo faz ano, faço né? todo Ah, ano. tá. Graças a Deus eu aprendi a Teve. lição. Hoje, vocês vão no meu consultório, alguém que for, a lei já Já. foi. A minha garrafinha de água fica do lado. Quem é? Isso E ela é- tem 1,5 litro, eu vou tomando devagarzinho ao longo do dia. Eu tomo 2 garrafinhas, porque eu tomo creatina. Então, Ah, eu tomo isso 2 mesmo. garrafinhas de 1,5 litro por dia. E quando eu vou trabalhar, eu sempre levo uma garrafa ou colorida ou divertida, assim, pra ir tomando água ao longo do dia E se mesmo. observar, tem como você fazer controle, né? Eu também tenho uma garrafinha de 1 litro. Tipo assim, minha meta é quase uma garrafa na manhã, na tarde. Então, se aquela Isso. garrafa não desceu, você fala, ixi, olha, eu não bebi. É, Você tem como controlar. Agora, se você for por copo, você fala, eu tomei quantos copos hoje? Tomei 2 ou 4 ou 5, você não consegue Mas os mensurar. copos eu acho que você esquece. Então, você esquece. O copo você não consegue guardar se tomou 2 ou 3, ou se tomou 7. Tem paciente meu que eu coloco pra despertar o Nossa, telefone. ela- Deve ter tomar- aplicativo, A hora de tomar né? água. Deve ter aplicativo. Porque tem paciente que não tem hábito e fala assim, eu não gosto de tomar água. Existem pessoas É. que não gostam É, de tem gente tomar que não água. tem. Ah, eu só tomo chá, eu só tomo refrigerante, Nossa, eu gente, só eu tomo adoro suco. o gosto da água. Você Pra gosta, mim né? tem que ser água, nada substitui a água pra mim. Mas tem gente que não gosta. Aí eu sempre falo assim, então vamos tentar reduzir o dano, né? Então vamos trocar por chá? Vamos trocar por chá de isso. camomila, vamos trocar por um chá, né, adocicado, às vezes coloca com adoçante, ou flavorizar essa água, porque assim, eu prefiro que o paciente consuma água com um chá ou com alguma outra coisa Do que que dá não consuma, sabor, né? do que não consumir. E eu sempre peço para o paciente que não consegue tomar água, colocar para despertar o telefone. Hora Eu de já tomar vi. água. Eu tenho um amigo que já tava com ele, despertou, Hora de tomar água. Aí eu levei um susto, falei, é hora de tomar água. Depois tomar de uma também, né? Vou cólica tomar. renal, você aprende a tomar água. É não quero. impossível Obrigada, não muito obrigada, aprender não a não quero. tomar água. Temos mais perguntas? Temos, Leandro? para finalizar, uma pergunta da Michele. Um abraço, Michele. Uma criança de 4 anos da família dela teve cólica renal. Pode isso? 4 anos? 4 aninhos. coitado, Não é tão comum, sabe, Leandro? Pedra nos rins nas crianças. Mas a gente tá vendo cada vez mais cólicas, crianças com algumas doenças, né? Principalmente pedra nos rins. Mas aí a gente... Pode acontecer, mas o que a gente fica mais otimista é o quê? Que essa pedra no rim, às vezes, é pequena e tem grande chance de, às vezes, nem precisar de ser submetida a procedimento cirúrgico. Se por acaso estiver com muita dor, sinais de infecção, muita dilatação em criança, é difícil, às vezes, aguardar ali 15, 20 dias e eliminar essa pedra espontaneamente. Às vezes é submetido àquela leco ou então aquela por dentro do canal. Mas aí sempre a gente liga um alerta que essa criança a gente tem que fazer sempre um tratamento de prevenção. Provavelmente ela vai ter aquele citrato mais baixo, a alimentação dela às vezes não está comendo laranja, frutas, verduras. Então, não que naquela hora da cólica a gente vai ficar pensando nisso, mas quando resolver e voltar no consultório, a gente vai tentar fazer essa prevenção, porque senão os estudos mostram que nos próximos 5, 7 anos, quem teve uma cólica, existe uma chance de 60% de ter outra cólica e às vezes ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico. Misericórdia. Então a gente já resolve agora, já pensando lá na frente, para evitar um problema mais grave, né? Doutores, eu digo que o ser humano é um susto. E às vezes, conversando com amigos, a gente sempre brinca assim, olha, vamos tomar água, vamos cuidar do rim e tal. E um ou outro brincam assim, ah, mas eu tenho 2 rins, qualquer coisa se eu perder um, eu fico com o Perder um. outro. Você já ouviu essa brincadeira? Quer dizer, eu já, falo assim, já. meu Deus, eu quero ficar com os meus 2 rins. Mas claro que é uma brincadeira, Não mas é. toda brincadeira, às vezes, é um jeito da gente dizer a verdade. É, assim. Assim, quem tem um rim só, a pessoa vive como normal, vive como se fosse outra pessoa normal. O problema é o quê? Lógico que a gente tem 2 rins, se por acaso perder um, tem um outro, mas se infelizmente ele perder esse outro, a gente vê lá, né, Leandro, muitos casos de paciente fazendo hemodiálise,
3 vezes na semana, não pode beber água, esses pacientes que perderam os 2 rins. Então, quando a pessoa perde um rim e tem um outro, a gente já liga um alerta, aí esse paciente vai ter que vir no consultório de 6 em 6 meses, uma vez por ano, fazer ultrassom certinho, que esse rim tem que ser preservado e preventivo. Porque a gente não sabe os próximos tempos, porque ela pode ter uma infecção, pode ter uma pressão alta, diabetes, o rim vai murchando, então ele vai viver mais uns 30, 40 anos. Tem gente que vive a vida toda, mas se por acaso ele ter um problema nesse rim e perder, ele vai ter que ser submetido a uma hemodiálise, que a gente chama, né? Que aí tem que fazer aquela máquina, a pessoa não pode viajar. A gente vê, né, Leandro? Perde muito peso, é um sofrimento. Né? E aí, às vezes, entra na fila de transplante e é resolvido do mesmo jeito. Mas o rim, a gente, assim, tempo é rim, então a gente, quando tem uma pedra, tem uma infecção, a gente tem que fazer uma cirurgia mais rápida, a gente tenta preservar ao máximo até uma célulazinha, porque, infelizmente, o rim é diferente do fígado, né? Que o fígado, quando tem esse pessoal pingunço aí que bebe muito, o fígado acaba regenerando um pouco. Então, o rim, infelizmente, perdeu uma parte dele, infelizmente não volta. Não regenera. Né? Não regenera. Não, assim, em resumo do programa, gente, tomem água. Né? Assim, em resumo, hidratem-se, cuide bem do seu rim, né? Porque é um bem precioso a sua saúde, né? E você recebeu de graça quando você nasce, né? Agora, doutor, outra pergunta que eu me lembrei aqui. A gente falou que o excesso de carne, proteína, que tudo em excesso gera algum efeito no corpo humano. Que o excesso de carne, de proteína, pode causar algum dano no rim, por exemplo, a pedra. Mas eu vi um caso também de uma paciente idosa que parou de comer carne, ela tinha problema com a alimentação, parou de comer carne, parou completamente. E eu me lembro de conversar com o médico na época, ele me disse o seguinte, que o fato de ela ter parado de comer carne gerou uma falência dos rins. Então, assim, olha o contraponto interessante e eu não vou perder, só poder esclarecer isso com você, né? Assim, cada caso é um caso, né, Lídia? A gente não sabe detalhes maiores, mas essa dúvida é muito importante, assim. A gente fala, não é para parar de comer carne, é diminuir a ingestão de proteína. Ou então ingerir só o limite ali, de acordo com o peso, a idade, a massa muscular, tudo isso. Então, não é ingerir em excesso. Entendeu? O problema é em excesso, é diminuir. O que eu falo com meus pacientes é o quê? Não é parar de comer carne vermelha. É um dia comer peixe, um dia frango. Já ajuda bastante, entendeu? Churrasco também, que tem muito sódio, tem muito sal. Então, deixar mais uma vez na semana de 15 dias, né? A gente sabe que tem gente que gosta de num rodízio, um espetinho. Então, a gente sabe que o ideal não é cortar 100%. É fazer uma alimentação balanceada. Tudo na vida é equilíbrio, né, Leite? E o excesso de miúdos de frango, por exemplo, também pode dar algum problema pro rim? O miúdo de frango... Coração de frango, que você falou do churrasco, eu lembrei. Eu acho que não tem muito problema, não, assim, em excesso, não, né? Assim, em excesso tudo faz mal, né? Mas, assim... Não tem nada diretamente. Você comeu o coração de frango, você vai ter pedra no rim. De formar um problema nos rins, acredito que não. É mais para ácido úrico, né? Excesso. Para ácido úrico e cuidado com o colesterol também. Colesterol, olhando. Por favor. E uma coisa, você vê que tá interligado no outro, né, Leandro? Você vê que tá interligado, a gente vai dosar o colesterol, tá alto. Tudo em excesso, né? A pessoa tá aí acima do peso, não faz atividade física, então isso tudo acaba interligando, né? A pessoa começa a ter uma alimentação balanceada, faz atividade física, uma puxa a outra, né? Então... E tudo na vida é equilíbrio. Eu não gosto de excesso nem para mais nem para menos. Assim, o paciente parar de comer alguma coisa ou parar de, por exemplo, socializar, de ir no churrasco no final de semana, ir na resenha dos amigos, né? Participar dos eventos sociais. Né, Leandro? Vira chato. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. A gente vem aqui nesse programa falando sempre equilíbrio. Atividade física, alimentação adequada, controle da saúde mental. Então, sair, passear, comer uma pizza, ir no churrasco. Eu brinco com os meus pacientes que é pro final de semana, pra festinha de aniversário, né? A gente deixa até para virar especial, né? Eu tenho um amigo que ele diz sempre assim, vocês são bem mais jovens, mas os mais experientes vão lembrar da zebrinha do Fantástico, que dava os resultados dos jogos no fim de semana. Então, a coluna do meio, sempre a coluna do meio. O bom senso é a coluna do meio, entendeu? Perfeito. Gente, eu gostaria... Tem mais alguma pergunta, Leandro? Não, por agora a gente encerrou. Muito obrigada. Você estava dizendo que recebe sempre um feedback das pessoas sobre o programa aqui. A gente... Claro que a nossa pretensão não é esgotar o assunto, mas até porque o Marcel está convidado para vir outras vezes também, porque a urologia é uma área da medicina muito importante, afeta, enfim, uma parte muito importante da gente. E muito obrigada pela sua participação. Vamos deixar nossos convidados se despedir primeiro, Leandro? Depois eu peço para você se despedir. Obrigado pelo convite, tá, Leite? É muito bom estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Queria parabenizar que a gente fica muito
muito tranquilo de fazer essa entrevista aqui, muito bem recebido. Então, obrigado, Leandro, pelo convite, estarei sempre à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Doutor, se o paciente quiser consultar com você, onde que ele te encontra, quais são suas redes sociais? Vamos fazer o seu merchan, seu jabá aqui, né, doutor Marcelo? Bem lembrado. Com certeza. Eu atendo no Estúdio Urologia, ali do lado da Santa Casa, subi na rua do Med Center, na rua Otávio de Brito, 116. Que é só ligar também no número 3099-2524, tá? Tanto no plano como particular, mas eu atendo também na policlínica. Então, a gente sabe que a população é heterogênea, né? Então, eu atendo na policlínica, sou concursado lá da prefeitura. Então, se às vezes o paciente quiser consultar comigo na rede do SUS, na rede pública, é só ir no postinho, pegar o encaminhamento. Então, é encaminhado lá para a policlínica e a gente pode avaliar essa questão dos rins, fazer uma prevenção, tudo isso, tá? Muito obrigado, doutor. Eu queria agradecer a nossa audiência. Eu tenho um agradecimento especial. Anteontem, eu recebi um livro autografado da Nani People, essa mineira de Poços de Caldas, que mandou um livro com muito carinho, me convidou para o lançamento do seu próximo livro. Em nome, assim, em meu nome, em nome da Módulo, queria convidá-la também a participar de uma entrevista, né? Nós estamos no mês aí do orgulho LGBT, né? Então, muito obrigado, Nani, muito obrigado, Lindsay, que foi meu amigo que intermediou esse livro. De coração fica a minha gratidão e o convite para participar de uma entrevista com a gente da Módulo. E eu reforço o convite, Leandro, lembrando que a Nani Pipo já esteve em patrocínio, teve uma parceria com a Módulo, com a Traíras. Uma artista completa. Dança, canta, interpreta e de uma qualidade impecável. E uma pessoa extremamente inteligente e engraçada. Um grande beijo, viu, Nani? Queria agradecer ao nosso público, a nossa audiência. Voltaremos em 15 dias com temas para informar a população, né? Eu acho importante esse papel da Módulo. Queria agradecer a casa aqui, que essa informação chega para todo mundo de maneira democrática. A rádio, a internet está cada vez mais democrática no nosso país. Muito obrigado também, viu, Leide? Eu que tenho que agradecer imensamente aqui ao Leandro, que é parceiro da Módulo FM, excelente médico, excelente profissional. E eu brinco que a gente tem a pandemia, mas a gente teve o Leandro aqui em patrocínio, que fez um trabalho brilhante. E não é a minha opinião, na verdade eu ouvi vários outros médicos, porque os nossos colegas que nos julgam, né, falando do seu trabalho hercúleo aqui durante a pandemia. E prossegue aí, sempre elucidando casos, fazendo diagnóstico. Que o médico que faz o bom diagnóstico, gente, eu falo assim, ele está mais perto de Deus, na minha opinião, porque ajuda muito a gente. E a você, Marcel, por essa clareza de ideias, por essa simplicidade, mas com muita sabedoria. Muito obrigada pela participação com a gente aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Esse foi o Marcel Moura, que é urologista, e o Dr. Leandro César, que é infectologista e psicanalista, falando com a gente aqui no Café com Saúde. A você que nos deu aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua atenção. Muito obrigada e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.